Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Uma alegria estar aqui. Quanto tempo sem live, mas essa é muito bem-vinda com um tema muito bom que a gente tá assim bastante feliz de poder falar disso nesse dia, né? Tão especial pra gente. E a Cris acabou de entrar, já vou convidá-la. Muito bem. Sejam todos bem-vindos. Doutora Dani, Ana, Rosana, Conceição. Quanta gente querida. Oi, Cris. Oiê! Tudo bem, querida? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo. Tem um monte de gente querida já entrando aqui com a gente. Ai, um beijo para todas vocês, viu? Que bom ter vocês aqui, que bacana. Também agradeço muito, viu, gente, a presença. É um tema que eu acho que todas nós que trabalhamos com amamentação, a gente realmente, né, sabe que isso aí é uma coisa que a gente precisa pensar, refletir, estudar muito e conversar. Cláudia, querida, seja bem-vinda. Então, Conceição, um beijão. Até o Jô tá aí, o Jô! Obrigada pelo apoio, amigo. Sandra, tem gente maravilhosa entrando, muito Que feliz. bacana, né? Acho que esse É. tema chama muita atenção, né, Rose? Porque recorrentemente a gente vê coisas aí postadas aqui no Instagram, a gente vê aí polêmicas em volta disso, grupos de mães, às vezes até de profissionais discutindo isso em Telegram, em WhatsApp. E o quanto que é importante a gente refletir e poder colocar um pouco o nosso posicionamento nesse dia tão maravilhoso, né? Sim. Hoje, para quem não sabe, é o Dia Internacional da Motricidade Orofacial, né? É uma área da fonoaudiologia, uma especialidade. Eu me considero filha da MO, né? Porque é a área que cuida das funções orais. Então, são anos e anos. Eu, antes de me formar, eu já comecei a estudar muito isso. Então, com certeza, é um dos grandes alicerces do raciocínio clínico, né? De todo o trabalho que a gente desenvolveu ao longo de anos. E eu acho que, nesse sentido, a nossa ideia foi de trazer essa live hoje para poder realmente debater um pouquinho, né, sobre essas questões, porque esse olhar da anatomofisiologia, muitas vezes ele nos permite ter um raciocínio que vai um pouco além, né, que a gente consegue ver algumas questões que nem sempre são tão simples. Então, a gente queria muito compartilhar isso com vocês. A gente não está trazendo respostas, né? Mas a gente vai levantar muitas questões, muitas coisas que a gente estuda e pensa e debate, né? Vou aproveitar para falar para vocês um pouquinho do curso que eu e a Cris, que a gente formulou aí, que a gente vai oferecer, que é para o olhar da dupla, né? Nas dificuldades, as questões da amamentação, mas para esse olhar dirigido para a dupla. Nunca só a criança, nunca só a mãe, né? Mas para essa dupla aí, porque a amamentação é totalmente isso, né? Bom, E é tão legal, né, Rose, pensar na questão da história da motricidade orofacial, dentro da fonoaudiologia, obviamente, e toda a intersecção que existe da motricidade orofacial e das políticas públicas. E o quanto que a fonoaudiologia foi avançando com a ação das políticas públicas, e isso muda bastante o cenário da nossa atuação, né? Porque antes, eu me lembro quando comecei lá, meu Deus, né? No finalzinho dos anos 90, início dos anos 2000, que era engraçado assim que as pessoas, né, da equipe acabavam olhando para a gente, né? Na época lá eu estava no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, lá da Universidade de São Paulo, e as pessoas olhavam para a gente e já associavam a gente a uma chupeta, já associavam a gente a uma mamadeira, né? E de lá para cá, quanta coisa mudou, o quanto que a literatura
ela se renovou, novos estudos foram realizados. Então, eu acho assim, interessantíssimo, né, que ainda hoje as pessoas fazem muita associação da figura do fonoaudiólogo com os bicos. Só que não é bem assim, né, gente? Claro que a fonoaudiologia, na sua raiz, né, na sua, digamos assim, na sua essência, tem sim utilizado utensílios, né, para fazer o trabalho fonoaudiológico. Mas a gente quer trazer para vocês esse olhar diferenciado que não técnica, ela nunca pode ser vista só em si mesma, né? Tem muita coisa em jogo para a gente pensar, né, Rose? Com certeza. Eu acho que a gente podia começar, Cris, falando um pouquinho, né, de como a fonoaudiologia, né, a MO brasileira é uma referência no mundo, né? A gente tem trabalhos maravilhosos dentro da neonatologia, inclusive de pessoas que estão aqui nessa live junto com a gente, né, que se aprofundaram muito nesses estudos. E eu acho que a gente poderia começar a falar um pouquinho o que é exatamente essa confusão de bicos. Pois é, né, Rose? É um tema que ele vem sendo retratado aí há alguns anos na literatura, né? Há muitos estudos buscam trazer essa relação entre os bicos, né? E a questão do aleitamento materno, né? Então, quer dizer, nasce-se uma preocupação, né, em relação ao aleitamento materno e todas as variáveis que possam estar interferindo nesse processo dinâmico que acontece, no mínimo, entre duas pessoas, né? Que daí seria a mãe e o filho. E aí, quando a gente olha para a literatura, se vocês forem lá nas principais bases de dados científicas, tanto as na língua portuguesa, né, como o Cielo Brasil, ou mesmo no Medline, o que vocês vão perceber? Que se a gente coloca ali confusão de bicos, vão vir, assim, um número, entre aspas, né, considerável de estudos. Mas aí, gente, fica também um convite aqui para que a gente possa refletir sobre o que tem na literatura. Por quê? Grande parte desses estudos que fazem essa relação entre a confusão de bicos e o aleitamento materno são estudos que têm uma base observacional, tem geralmente um N pequeno. E claro, né, gente, como todo estudo científico que pretende elucidar essas respostas entre associações de comportamentos, então, por exemplo, o hábito de chupar chupeta ou o hábito de mamar mamadeira e um desfecho, né, do aleitamento materno, isso tudo, obviamente, custa dinheiro, precisa de investimento, tempo. Então, tudo isso realmente é difícil, porque esses estudos, eles exigem realmente uma dedicação, exigem realmente um investimento que nem sempre está disponível para os pesquisadores, né? Então, é muito complicado quando a gente pega um artigo científico e aí, desavisadamente, o que a gente faz? Lê o resumo rapidinho, né? E às vezes, assim, até a gente cai na falácia de ler só a conclusão. Oh, meu Deus, né? E aí sai assim, não, eu vi o estudo de fulano, ciclano, dizendo que o aleitamento materno pode ser prejudicado pelo uso do bico intermediário, ou pode ser prejudicado pela chupeta, ou pode ser prejudicado pelo uso da mamadeira. Foi lá e leu só a conclusão. Esqueceu de ler ali na discussão que os autores fazem algumas ponderações. Esqueceu de parar para pensar que a questão do aleitamento materno envolve uma série de outras variáveis. Esqueceu de pensar que, de repente, essa mulher que começou a usar uma chupeta ou começou a usar uma mamadeira e acaba no desfecho de desmame, era uma mulher trabalhadora que precisava voltar da sua licença maternidade. Olha quanta coisa está em jogo, né? Então, gente, assim, olha, que bom seria, né, Rose, se a gente tivesse todas as respostas do mundo para falar algo que seja, assim, linear. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Causa e efeito. O bebê mama no peito, mas se ele passar a usar chupeta, ele vai fazer o quê? Ele vai desmamar. A mãe acabou de ter seu nenê, ela pôs o bico intermediário, então ela vai desmamar. Calma, não é bem assim. Inclusive, os próprios estudos dizem isso, né, Rose? Sim, eu gosto muito, Cris, de lembrar de um dos estudos originários, né, que é do Neiffer, e esse estudo é muito interessante porque eu me dediquei a fazer uma leitura muito cuidadosa dele. E ele fala, quando ele completa, né, nas conclusões, de duas possíveis confusões de bico, que é aquela criança que, por
ter contato com chupeta e mamadeira, deixa de mamar no peito. E ele fala do inverso, da criança que não pega mamadeira em hipótese alguma quando a mãe precisa retomar o trabalho, né? E a gente vê isso na clínica, né? A gente vê muito isso. E a conclusão é, precisamos de muitos mais estudos, né? Então, nesse sentido, eu percebo que há várias questões que a MO possibilita para a gente, como ferramenta e como raciocínio, a gente consegue ter um olhar mais além, né? Exatamente, né, Rose? E o quanto que o fonoaudiólogo tem que estar atento a isso, porque muitas vezes isso faz parte da angústia de mães. Então, eu abri uma caixinha de perguntas ali no meu Instagram, ali no meu Stories, e aí veio uma pergunta assim: queria saber sobre o uso, como é que eu faço para então transicionar para mamadeira quando eu voltar para minha licença de trabalho? Então, gente, seria tão assim mágico, né? Se a gente tivesse uma resposta assim, papuf, tá? Tem uma receitinha, faz assim, faz assado, assado, assado. Não é bem assim, né? Porque o que a gente tem que pôr sempre na cabeça, né, Rose? Que a amamentação, gente, a amamentação é algo muito além de um bico, muito além de uma mama e muito além da boquinha do neném, né? A gente tem ali dois seres em constituição, né? Nós temos ali uma mulher que está nascendo mãe. Nós mulheres, né, nós temos aí 1000 facetas, né? Nós somos esse ser que conseguimos, assim, ser várias coisas em uma pessoa só. E justamente isso, né? Essa mulher tá se nascendo mãe, né? Tá se implicando com o seu bebê nessa escolha. O aleitamento pode estar junto e às vezes ele pode estar junto até por uma pressão social, né? O que a gente tem visto muito hoje é uma pressão social para que aquela mãe configurada como uma boa mãe amamente. Então, muitas Sim. vezes a gente precisa, como fonoaudiólogo, compreender isso. Será que esse desejo está na mãe? Será que esse desejo está no outro? Em quem que está esse desejo? Né? E às vezes ela recorre sim, então, a uma chupeta, porque ela não aguenta aquele choro, ou ela não aguenta aquela dependência do bebê, né, Rose? Então, olha quanta coisa que está lá em jogo, né? Eu tenho muitas mães que eu recebo, assim, que deram chupeta ou deram mamadeira, morre de culpa, daí choram, né? Aí, porque o bebê não foi tão bem numa mamada, já se sentem culpadas porque deu aquela chupetinha, aquela mamadeira, né? Oh, meu Deus, gente, calma, né? A gente precisa enxergar mais o todo, precisa conseguir enxergar todo esse contexto que vai dizer muito dessas relações, né, Rose? E é isso que a gente pretende, né, trazer para vocês. Vamos dizer assim que é como se fosse uma possibilidade de atuação, né, Rose? Que Com realmente não certeza. é, não é, não é algo usual, né? A gente tem visto ao contrário, muita gente aí tentando oferecer receitinha, né? Pacote fechado, né? Não é bem assim, né, Rose? Eu acho que o que é mais importante, né, de ser mencionado é que a gente sabe que muito do que vai determinar uma possibilidade motora para esse bebê é o que a gente chama de aprendizado motor. Então, o número de repetições que essa criança vai fazer daquele movimento específico. Então, quando a gente vê um bebê, né, que aparentemente nasce sabendo sugar, parece um milagre, mas a gente esquece que ali, desde a vida intraútero, essa deglutição e essa sucção, elas são muito primordiais, né? O bebê não sobrevive sem isso no intraútero já. Então, tem ali esse aprendizado motor, que é um treino, né? Que eu acho que é fundamental, que dá possibilidades para esse bebê. E daí, quando ele nasce, daí já não depende mais só dele. Depende dessa mãe, né, também, desse ajuste que precisa haver entre esse corpo desse bebê, incluindo essa boca, a capacidade de sucção dele, e essa mulher, né, que também tem um peito, mas que também não é só um peito, né, que está ali, tem que estar presente, é um puerpério que é muito delicado, eu acho que todo mundo sabe, né, todo mundo que está aqui, a maioria eu acredito que seja profissional da área, e sabe o quão delicado é esse momento.
Dr. Alfredo Jerusalinski, ele tem uma fala muito maravilhosa, que ele fala que a mãe, a vida da mulher é como se fosse um livro. E as páginas em que ela tem um bebê são páginas completamente em branco, né? Então, eu lembro muito de, no puerpério, eu ter uma reação que eu falava, meu Deus, eu me reconhecia, eu não me reconhecia nas minhas reações, né? Então, eu acho que isso acontece com a maioria das mulheres. E a questão da culpa, eu acho que basta nascer uma mãe para nascer uma culpa. Ainda mais numa sociedade como a nossa, né, Rose? Na qual toda a criação dos filhos está sobre os ombros da mulher. E a amamentação, especialmente a amamentação, tem sido muito pesada para a mulher. Isso é histórico, né, gente? Se a gente vai pegar também a literatura nacional brasileira, do qual a gente tem que ter muito orgulho, a gente vai ver que a mulher, às vezes, utiliza-se até de alegações para justificar um desmame, né? Então, quanto que nós, como fonoaudiólogos, temos que estar atentas a isso para que a gente não tenha um atendimento ali com essa mulher de julgamento, né? Então, quantas e quantas vezes, né, eu já percebi, assim, discursos do tipo, ele só ia desmamar, né? Você deu chupeta? Quem mandou você dar chupeta? Né? Mas, né, vai perder o peito, porque, olha, isso aqui não era para estar aqui, um bico intermediário, né? Então, é muito problemático, né? A partir do momento que a gente vai atender alguém que só por si merece ser tratada como um ser humano, como alguém que está ali se constituindo, e especialmente num período tão crítico que é o puerpério, né? E não é mimimi, né? Porque de fato a mulher está passando por uma fase em que ela tem ali uma bomba de hormônios no seu corpo, né? Ela tem no seu corpo físico uma transformação da sua mama, enfim, né, do útero. Gente, então assim, não é mimimi, não é frescura, não é exagero. Não, a mulher está realmente passando por uma fase difícil, muitas vezes sem a rede de apoio, né? Porque a sociedade ainda acha que aleitamento materno acontece só no corpo dessa mulher, só com o seu corpo físico e nada mais faz diferença, e a gente sabe que não é assim, né? Então, que possibilidades estão sendo dadas para essa mulher amamentar? Ela está tendo espaço ou ajuda com as outras tarefas da casa, com os outros filhos. Ela está tendo espaço para si, até para poder se rever, né, Rosa? Como você mesma disse, às vezes a gente tem atitudes que fala, meu Deus, cadê eu, né? Até para ela ter esse tempo consigo mesma para ajudar nessa constituição dela própria, né? Será que a gente está oferecendo tudo isso? E aí, às vezes, gente, quem que vai jogar uma pedra numa mulher que ela tá tão exausta de, por exemplo, ter o seu bebê chorando e ela não saber o motivo, né? E culturalmente uma indústria e a cultura dizendo põe uma chupeta que ele acalma, que ela acaba fazendo o quê? Ela acaba colocando. Sim. Né? Então é muito complexo. É tão interessante você ter falado isso, porque eu estava montando uma aula ontem e eu achei um slide que tem uma menininha, foi uma paciente minha, né? Eu tenho autorização da mãe, que ela brincando de dar mamadeira na boquinha da boneca. Foi uma criança que ficou com sonda por muitos meses. E a gente fez todo um trabalho para retirar a sonda, né? A gente retirou a sonda com mais de 8 meses. Então, assim, foi uma conquista muito grande ela se alimentar via oral. E o dia próximo ali de quando ela estava tirando a sonda, eles tiraram essa foto dela dando a mamadeirinha na boca da boneca. E eu falando das questões culturais. E olha que interessante, eu estava montando isso, chegou de uma amiga super querida, uma foto da filhinha dela dando peito para a boneca. Ah. Eu fiquei assim, eu falei, não acredito, eu estou aqui mexendo nisso, né? Porque eu acho que essas questões culturais é uma coisa que a gente está conseguindo mudar, né? Mas a questão é como mudar, não a base de culpa. Exatamente. Né? E eu acho que a gente, como profissional de saúde, é muito importante trabalhar isso, né? Exatamente. Mas a gente podia, Cris, tentar falar um pouquinho das especificidades da confusão de bicos, que eu acho que é que todo mundo quer escutar,
né? Vamos pensar um pouquinho juntas aqui de coisas que a gente vem discutindo sobre os tipos de confusão de bicos, né? Que pode acontecer. Exatamente, Rose. E assim, para a gente pensar nos tipos de confusão de bicos que podem acontecer, o que a gente também não pode perder de vista, gente, é que toda vez que a gente, como profissional, né, como fonoaudiólogo, vai indicar algum bico, a gente tem que ter muita clareza do caso, muita clareza desse contexto e muita clareza de qual objetivo a gente pretende com aquele utensílio, né? Então, acho que isso, essa base, né, esse alicerce, essa, digamos assim, essa pedra, né, ela tem que estar muito firme na formação, né, da gente, na nossa conduta diária ali com o nosso paciente. Eu vou indicar, sei lá, um bico intermediário. Por que que eu estou indicando? Qual que é o meu objetivo com isso? Por quanto tempo eu vou indicar isso? Como que eu vou fazer esse manejo, né? Eu vou indicar um bico, por que que eu estou indicando este bico e não aquele? Por que que eu estou indicando este bico se é uma mãe que vai amamentar, né? Qual é a dificuldade do bebê, né? Exatamente, né? E às vezes as pessoas acreditam que a confusão de bicos ela pode acontecer só com esses utensílios mais tradicionais, né? Então, uma mamadeira, um bico de chupeta. Mas, gente, esses dias, né, rolou ali até um mal-estar, né? De, de mães indicando aquele bendito bico de luva de látex. Perigosão ainda colocaram um apelido, né? De que então você pega uma luva de procedimento de látex, coloca um algodão dentro da luva, dá um nozinho e oferece aquele bico de luva de látex para o bebê. Então, gente, olha que perigo, né? Olha que perigo. E isso, infelizmente, sendo indicado por profissionais de saúde. Por profissionais, e ainda com a justificativa de que esse tipo de bico não vai provocar o fenômeno de confusão de bicos. Olha, gente, então, por mais que a gente tenha, assim, toda essa cautela que eu disse para vocês, né, de saber, então, que tipo de utensílio, que objetivo eu tenho com a indicação dele, como é que eu vou fazer o manejo e o uso desse bico, a retirada, né, o trabalho com a mãe e com o bebê para o aleitamento materno, que em teoria é o nosso grande objetivo, né, que o bebê permaneça em aleitamento, mas a gente usa utensílios que são fiscalizados e aprovados por uma agência chamada Anvisa, né? E, aliás, tem sido tão questionada, né? Meu Deus, acho que nunca as pessoas falaram tanto da Anvisa como se fala hoje. Então, vejam, né, gente? Minimamente, qualquer marca de chupeta ou de mamadeira passou por uma avaliação da Anvisa. Senão ela não poderia estar no mercado, né? Inclusive, existe toda uma legislação, que é a NBCAL. A NBCAL regula, inclusive, a comercialização, né, a forma como esses utensílios são disponibilizados em lojas, enfim, né, gente? É muito estudo, muita ciência, especialmente para a segurança desse bebê. Aí como é que alguém acha que vai pôr uma luva de látex dentro da boca de uma criança com um pedaço de algodão, né, Rose? Então, gente, pelo amor de Deus, né? Nós temos que lutar pela vida desses bebês, pela segurança desses bebês, né? E jamais usar esse tipo de... Eu não sei nem dizer, porque eu acho que isso para mim não é nenhum utensílio, né? Porque ele não tem recomendação da Anvisa, ele não tem recomendação de nada, de ninguém, e nenhum tipo de estudo científico, né, Rose, que justifique isso, gente. O látex é altamente alérgeno, né? Ainda é essa. Bom, aí então o que a gente quer dizer para vocês, né, em relação a isso, né, de que obviamente que esse espaço aqui das redes sociais é um espaço democrático, né, acho que olha só quanta gente está entrando, está acessando, está vendo, fica gravado, as pessoas acessam, é fono, não fone, enfim, mães, né, mas, gente, o que acontece? Nós que somos profissionais de saúde, alguns têm mais, digamos assim, jeito, né, para as redes, né? Outros já não têm tanto. E outras pessoas vivem única e exclusivamente de
influenciar as outras pessoas do que faz. Uhum. Mas isso é Sim. um perigo, né, Rose? Especialmente se a pessoa não é da área da saúde, se a pessoa não tem um compromisso ético. Afinal de contas, nós estamos aqui entre profissionais com regulamentação. Nós temos um código de ética, nós temos uma legislação a seguir, nós podemos sofrer sanções dependendo das coisas que a gente fala, posta, não é? Agora, Opa! pessoas assim, né, que não tem nenhuma formação, ficarem indicando esse tipo de utensílio, gente. Eu convido todos os fonoaudiólogos que estão aqui presentes, e estão muitos, né? Não dá nem para... Vamos dar beijo para todo mundo para não esquecer de ninguém. É que a gente se posicione em relação a isso. E acho que esse posicionamento nosso de hoje, né, Rose, é muito em função disso, né? Poxa, gente, o fonoaudiólogo estuda muito, estuda muita motricidade orofacial, a gente está sempre aí fazendo cursos de atualização, construindo conhecimento, né? Enquanto eu tô lá orientando os meus alunos, dando aula, enquanto a Rose está lá trabalhando duro no consultório, né, Rose? Estudando, os influencers só estão pensando no marketing, nas formas de convencer alguém, né? Olha que perigo isso, né, gente? Então, vamos ter muito mais responsabilidade sobre que tipo de coisas a gente consome nas redes e sobre o tipo de coisas, inclusive, que a gente busca, né? De não ser essa coisa só de consumir a técnica ou consumir a estratégia, né? A doutora Denise Leles, uma pediatra super querida, ela fez um post essa semana muito interessante, falando, chamando a atenção dos profissionais e dos pacientes, que cada dia vai ser mais difícil entrar no Google e fazer pesquisas, né? Então, exatamente. É muita verdade, mas eu acredito que para a gente, como profissional de saúde, a gente precisa ter um compromisso de oferecer um diferencial, né? Então, assim, porque a gente tem que estar baseado, nossa prática, nossa fala tem que estar baseada minimamente numa plausibilidade clínica, né? Exatamente. Então, como é que a gente... por isso que eu acho que é importante, né, esse posicionamento que você mencionou. E eu acho que todos nós que estamos aqui mesmo, eu acho que é super importante. Né? Tem tanta gente maravilhosa aqui que eu estou vendo, né? Eu também mando um beijo para todo mundo, mas eu acho que é super legal, né? Da gente poder se posicionar. Porque quando a gente tem uma confusão de bicos, e isso pode acontecer, isso não quer dizer que vai acontecer com todos os bebês, né? Mas pode acontecer. Eu acho que uma das coisas mais importantes é a gente, primeiramente, entender o contexto dessa confusão de bicos, né? Como você já mencionou muito. Então, qual é a dinâmica entre essa mãe e esse bebê? O que está acontecendo? Quais são as questões de manejo que precisam ter um olhar, uma atenção especial, um cuidado, mas eu acho, Cris, que uma coisa que é fundamental são questões do sistema sensorial, né? Com Que a gente certeza. pensa pouco. E, Com por certeza. exemplo, a gente sabe hoje que, por exemplo, eu vou dar um exemplo que eu acho que está muito em alta. Quantas famílias chegam ao consultório? Olha, eu fiz uma frenotomia, eu tinha um frênulo, meu bebê tinha um frênulo duvidoso, foi realizada uma frenotomia e a mãe chega lá acabada, mas não mudou absolutamente nada, né? Então, muitas vezes, essa avaliação mais completa de não só olhar a anatomia, né? Mas poder ter esse olhar fonoaudiológico da função, de todas as funções, de todo esse sistema muscular, sensorial e a função. Qual é o padrão motor que esse bebê está assumindo? E por que ele assumiu esse padrão motor? O que é que está impedindo ele de ter um padrão motor melhor? Né? Então, eu falo que quando o bebê tem um sistema sensorial alterado, ele fica muito mais vulnerável a uma confusão de bicos,
né? Com certeza. Quantas vezes a gente vê aquele bebê com a boquinha, procura e não encontra o peito da mãe, né? Não encontra. E daí ela fala, Rose, daí eu coloco o bico intermediário, ele zupt, agarra o meu bico, né? Porque a informação sensorial é muito maior. Então, o trabalho fonoaudiológico, ele pode ajudar a melhorar esse sistema sensorial, a essa criança perceber melhor e ter uma melhor performance, né, Cris? Então, Exatamente. Sabe, Rose, seria muito fácil se você simplificasse assim, ó. Eu vou até fazer esse exercício aqui com você. Então, Rosiane, vamos supor que eu tô aqui acompanhando a sua live. Mas o que que você quer dizer com essa coisa do sistema sensorial? Então, depende do bebê. Como que o bebê vai responder? Como que eu vou saber? uhum, Gente, se a gente soubesse assim, tão literalmente, né? Se a ciência ou se a saúde fosse linear, nossa, a gente estava feito. Olha, arrisco a dizer que se as coisas fossem tão lineares assim na saúde, as pessoas não precisariam da área da saúde. Sabe o que uhum, que as pessoas iam fazer? As pessoas iam entrar no Google. sim. Põe no Google, no Dr. Google, põe lá, sei lá, qualquer coisa, né? Confusão de bicos, disfunção oral, tá na moda, né? Falar da disfunção oral e às vezes nem fala que é o fono que trabalha, né? Que também eu acho, sim, pelo amor de Deus, gente, vamos nos ligar que quem trabalha com a disfunção oral é o fonoaudiólogo, né? Previsto em lei, inclusive. Aí põe lá, né? Resoluções, hein? Anquiloglossia. Hã? Resoluções lá do conselho. Exatamente, né? Então, precisava da fono? Precisava da equipe de saúde? Não precisaria, né? As pessoas simplesmente iriam lá no Dr. Google resolver seus problemas. Só que não, né? E aí, assim, a gente quer fazer refletir também entre nós, gente, entre nós profissionais, enfim, né? De que então também para a gente saber atuar legal em fono, ser um bom fonoaudiólogo, a gente também não pode ficar atrás de receita. Porque a receita pode servir para um caso, mas não vai servir para todos, Uhum. né? Embora a gente tenha ali diretrizes, é óbvio que a gente tem diretrizes, é óbvio que a gente tem protocolos para seguir, é óbvio que a gente tem fluxogramas, mas por trás daquilo existe toda uma base teórica que fundamenta o que a gente faz. E se a gente não souber isso, a gente pode ter uma gaveta cheia de técnica, a gente pode ter uma caixinha cheia de utensílios, né? A gente pode ter todo tipo de estímulo para fazer com o bebê. E o que que a gente vai conseguir com isso? A gente vai conseguir como você mesma diz, vou te plagiar, uma legião de crianças aversivas no futuro, né? Que você foi lá. Então, eu já peguei casos assim de que esses dias lá na clínica de fonoaudiologia da Unicentro, que eu tanto amo, Unicentro, né? Não posso deixar de mandar um beijo para Unicentro. Rose, a criança já tinha copinho, colher dosadora, mamadeirinha, peito, chupeta. Gente, que pistas que nós estamos dando, né? Não foi com a gente, ela já chegou assim. Mas que pistas que a gente está dando para um bebê desses, né? Que Uhum. favoreça essa organização sensorial. Uhum. Zero pistas, né? Então esse é o grande risco dos pais, das mães, que eu tô vendo que tem um público aqui também, que é de pai, mãe, né? Às vezes até dinda, que eu vi que tem umas dinda aqui, de às vezes querer ajudar, mas acabar, entre aspas, né, confundindo ainda mais esse bebê, né? Atrasando esse processo, né? Uhum. Essa coisa especificamente da chupetinha perigosa aí do perigão, né? Gente, além de tudo, ela vai atrapalhar em muito o sistema sensorial, né, Rose? Nossa. Porque o que o sistema sensorial do neonato está programado para aceitar? Uhum. Ele está programado para aceitar o sabor do leite humano, que Uhum. tem influência, inclusive, da dieta da sua mãe, né? Que a gente tem estudos clássicos aí demonstrando que o bebê reage aos sabores que a mãe se alimenta, né? Sim. E, inclusive, a gente tem estudos que comprovam o comportamento do bebê ser mais ou menos hiperreativo a depender de como é que foi essa gestação. Então, olha Uhum. quanta coisa está em jogo, até para a gente diferenciar um bebê que vai ser mais propenso a fazer uma confusão de bicos do que outros. E olha como é que a gente vai ter que trabalhar essa família, né, essa cuidadora, esse cuidador, a mãe, para lidar com esse bebê que pode ser mais ou menos reativo,
né? E como é que a gente faz para organizar esse sistema sensorial? Então, vocês estão vendo, gente, não é assim, né? Pá! Varinha mágica, né, Rose? Tá! Olha, vamos fazer um esqueminha aqui. Para isso, você usa isso. Para tal coisinha, você usa tal coisinha. Gente, se fosse simples assim, não precisava de fono, não é verdade? Com certeza, né? E eu acho que essa ampliação do raciocínio, né? Até porque uma outra coisa que existe é confusão de fluxo, que as pessoas falam pouco, mas a gente sabe que existe. Quantos bebês, né, só vão despertar ali no peito na hora que vem o fluxo da sondinha, né? Isso também pode ser um sinal de confusão de fluxo, né? Então tem muitas variáveis que realmente pode acontecer e eu acho que o que mais traz para a gente todas essas questões é a complexidade de tudo isso, né? E por isso a Exatamente. importância desse olhar sem julgamento, com acolhimento, mas trabalhar e a gente fazer assim o possível, né, para dar conta ali de tentar realmente, muitas vezes até reverter uma situação que já está em andamento ali, né? Que às vezes chega Ai, para a Rose, gente. não resisto de falar, de usar aí uma coisa que você acabou de falar, né? Da sondinha. Você já reparou quanta gente agora se acha expertise em sondinha? Rose, eu tenho visto assim, muitos profissionais indicando a sondinha. Então, assim, o bebê não tá ganhando peso? Sondinha. A mãe não tem fluxo bom? Sondinha. O bebê fez uma freonotomia? Sondinha. Gente, meu Deus, né? Olha, volta lá no início da nossa live, né, Rose? Qual é o objetivo que você tem com essa técnica? Por que você está Sim. usando essa técnica, né? Faz o Será que o senso ganho de... socorro. Exatamente, né? Será que essa técnica tem fundamentação teórica e científica que realmente vai interferir na amamentação, né? Por que o bebê não está ganhando peso, né? O que não é ganhar peso? Quanto de peso que o bebê deveria ganhar? Aquele bebê, daquela história, daquela família, né? Que tem aquela genética, que tem aquela Sim. epigenética. Será que eu posso generalizar assim para qualquer um, para todo mundo? Então a regra serve para todo mundo? Nossa, acho que não, né, Rose? Eu acho que isso mostra também uma outra questão, Cris, é a importância desse olhar muito atento e desse acompanhamento dessa dupla, né? Então, assim, muitas vezes chega uma família que, por exemplo, precisou ali em algum momento, teve uma orientação que até foi correta, né? De colocar, por exemplo, uma sonda peito, mas daí esse bebê, a mãe chega com 6 meses e ela amamentou durante 6 meses com a sonda peito, né? Então, são técnicas que a gente, e nesse sentido, eu acho muito importante, nesse momento, a fonoaudiologia se posicionar, porque a gente tem muitos estudos e Exatamente. muita história, né? Já com isso. E daí, o que acontece? Normalmente são técnicas para serem transitórias, porque senão a gente vai cair na confusão, ou de bico ou de fluxo, né? Gente, assim, ó, eu gosto de falar uma frase que é assim, esse Cris, estudo cortou citado você, pela Rose, desculpa, repete pra gente. o Ih, tá clássico não cortando, sai eu de não tô moda. escutando mais a Cris. Eu tô te ouvindo perfeitamente. Tá me ouvindo? Tá, Tá? agora eu tô. O clássico não sai de moda, né, Rose? O estudo que você Uhum, citou vai dizer o quê? Vai dizer que o bebê se adapta ao estímulo que ele encontra uma maior repetição e uma melhor organização neuromotora sensorial, certo? Isso pode uhum, acontecer no peito
ou na mamadeira. E que uma vez o bebê respondendo a esse estímulo, ele vai se adaptar aqui, né? Ou seja, o quanto que ocorre a confusão de bicos? Quando a gente está ofertando vários estímulos ou estímulos diferentes que fazem com que o bebê tenha que se reorganizar em função dessa diferença de estímulos, né? Sim, Ou com seja, né, certeza. gente? O que a gente sempre tem que pensar é o seguinte: tenha lá a dinâmica do aleitamento materno, que é uma dinâmica ímpar, singular, que depende daquela dupla. O próprio peito da mulher, gente, especialmente se a gente for pensar nos primeiros 30 dias, ele muda. Porque era um peito que vinha de uma lactogênese 2, que vai passar por uma galactopoiese, que vai passar por uma apojadura. Meu Deus, olha, o próprio peito da mãe muda, né? Então, de uma certa Completamente. forma, o bebê precisa se haver com essa mudança. No meio desse caminho pode aparecer fissuras, não pode? Opa! Pode aparecer reações, com isso vai aparecer a dor. A mãe vai mudar o seu comportamento com o seu bebê, não é? Olha quanta coisa em jogo, gente. E aí você Mastite. vai e coloca mastite, ductos entupidos, né? E aí você coloca Exatamente. nesse meio de jogo um utensílio. Por que que você está pondo esse utensílio? Tem horas que ele é necessário, né? Esses dias eu atendi uma mãe que ela estava com tanta dor, Rose. A fissura dela, não era uma fissura, gente. Olha, era uma cratera que tinha no peito dela. Tava muito machucado. Muito, muito machucado mesmo. Ela falou, Cris, eu apelei, eu pus o bico intermediário, porque eu não tava aguentando de tanta dor. Nossa, que vamos julgar essa mãe, gente? Alguém aqui já amamentou com dor? Alguém aqui já teve uma fissura na mama para saber a dimensão de dor que essa mulher estava sentindo? Né? Então vejam, né, gente, para além da questão do utensílio em si, é essa questão de como é que a gente acolhe essa mãe, como é que a gente não a julga, né? Então, no momento em que eu falei para ela, olha, de fato eu tô vendo que o seu ferimento tá muito fundo, eu imagino a dor que você tá sentindo, né? E você tem que pôr para você que a amamentação é algo para acontecer para dois. E tem que estar bom para os dois, né? Sim. Se chegar num ponto que tá insuportável para você, você tem que rever isso e tá tudo bem. Gente, a hora que eu falei tá tudo bem, ela chorou. Sabe aquele choro assim de ai, alguém não está me julgando e eu não sou uma péssima mãe se eu me der o direito de desistir no meio do caminho. Sabe? Ela não Claro, desistiu, tá, gente? Mas que assim, vocês legal. entendem da importância de dar esse espaço para ela até poder se colocar de uma forma um pouco mais humana e verdadeira? Se a gente não dá esse espaço, né, Rose? Fica tão Com difícil para a certeza. mãe. Demais. Ô, Cris, a gente está chegando quase próximo aí do nosso final, né? É verdade. Então, a gente podia falar um pouquinho do trabalho que a gente mandou para o Congresso Brasileiro em forma de pôster, né? Que foi uma construção, né? Porque eu acho que é muito legal a gente saber o quanto essas discussões são frutos de construções. Que a gente às vezes tem um paciente e começa a conversar e a comentar, e aquilo acaba, opa, virou teoria. Então vamos fazer um pôster, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Então, esse pôster, eu acho que foi muito especial, porque a gente foi fazendo um trabalho complementar, de agregar mesmo. Então, eu acho que essa troca é muito rica, e até por isso que a gente acabou tendo essa ideia dessa live no dia de hoje, né? A gente falou ontem da live, porque eu não estava bem essa semana, mas deu certo. E ontem à noite eu falei, Cris, eu dou conta, vamos fazer? Porque a gente queria fazer no dia da motricidade orofacial, né? Como uma homenagem mesmo, no sentido de que é isso que sustenta o nosso raciocínio e é isso que sustenta a nossa atuação clínica, que dá o respaldo, né? E que faz com que não necessariamente a gente tenha
sucesso na garantia de uma amamentação, mas um sucesso na garantia de sustentar um vínculo entre essa mulher e esse bebê, que eu acho que é o mais importante desse processo. Do vínculo e da possibilidade da gente formar um sujeito ali, né? Um sujeito que é ativo, né? Um sujeito que interage, um sujeito que está se constituindo, né, Rose? E de repente, se a mãe, se até ela se coloca nessa prisão, né? De estar nesse lugar dessa mulher, dessa boa mãe, entre aspas, né? Que amamenta. Calma, gente, né? Calma. O ser mãe é muito mais do que o amamentar, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas afirmações muito incisivas ou com essa pressão que a gente exerce sobre a mãe, né? Mas aí falando do caso e mandando também um beijo para Rita Lopes, né? Que foi uma construção que nós fizemos em 3. De um caso que eu recebi no meio da pandemia, gente, que a Unicentro estava fazendo atendimentos de forma remota. E aí a gente acabou abrindo realmente para a comunidade. Isso foi muito interessante porque esse caso, inclusive, não era daqui da região, era um caso do estado do Paraná, e que ela chegou até nós por intermédio, olha só, de um caso que a gente já atendeu da região, mas de uma influencer. Ela nem está aqui, mas ela acabou virando meio madrinha de um projeto nosso que está nas redes sociais, que até vou fazer propaganda, é o @projeto Cuida Bem. Bom, essa mãe chegou pra gente por quê? Porque ela teve essa neném chorava muito, ela estranhou, porque ela tinha uma filha que ela tinha amamentado, de 11 anos, e ela teve essa outra neném. E ela falou que a de 11 anos não chorava. E quando ela teve essa neném, diferente da outra, né? Até vejam como é que é coisa da constituição, né? Do ser mãe. Ela chora muito, ela chorava muito. Eu tive essa neném, ela chorava, levei ela pra casa, ela só chorava. E a minha mãe falou, ai filha, põe logo uma chupeta. Você não tá vendo que essa menina tá incomodada, que ela precisa de uma chupeta? Ela deve estar com fome. É a coisa da fome, né? E ela deu a chupeta pra neném. A neném realmente parou de chorar, né? Ela se acalmou. E aí ela com chupeta nessa menina, com muita intensidade. E chegou pra gente, por quê? Porque ela não queria pegar o peito de jeito nenhum. Ela estava também passando por esse momento da apojadura, né? Então, de uma modificação que a gente comentou no próprio peito. E, gente, vocês tinham que ver o comportamento dela. Assim, a Rose fez direitinho, né? Ela ia pro peito, jogava a cabecinha e se perdia. Ia pro peito, jogava a cabecinha e se perdia. E eu falei, meninas, olha, trouxe o caso, né, pra discussão no nosso ali, Pensar Fono, né, Rose? E aí, bom, o que a menina tem? Ela tem confusão de bico, né? Ela tava ali já numa repetição muito intensa com a chupeta. E a mãe só chorando, gente. Só chorando. O que a gente fez, Rose? Qual que foi a indicação da doutora Rosiane Rebelo? Conta pra nós. Pensando no sensorial e no planejamento motor, né? Sugerir colocar o bico intermediário. E ainda a gente falou assim pra ela, né? Olha, procura um modelo que seja parecido com o biquinho que ela acostumou na chupeta. Né? Porque isso vai fazer com que ela tenha essa pista sensorial. Que ela tenha essa pista de volta para você. Ela se acalmou. Ela, então, comprou um biquinho intermediário bem parecido com o biquinho da chupeta. Colocou o bico. O que aconteceu com a menininha? Pegou na hora. E engraçado, gente, que o efeito que um utensílio faz, às vezes a gente pensa assim, a gente fono, né? Bem assim, com um pensamento linear, como eu tô dizendo para vocês. Aí pegou, fez uma boa pega, adequou o movimento da língua, estava com os padrões de sucção, deglutição, respiração coordenados, estava tendo a ingestão do leite, etc. Mas aquilo provocou um efeito na mãe tranquilizador. Porque ela tinha ouvido falar da mãe dela, dizendo assim, olha, eu acho que a tua mãe... Aí você fica fazendo essa menina chorar, essa menina tá chorando, berrando, é fome. E esse negócio aí, ó, não, isso aí não tá dando certo. Você não tem leite. Seu leite é fraco, não tá dando certo. Gente, isso não coube no resumo, né? Mas quando a avó viu aquele leite saindo no bico, né? Porque é isso, né? A criança suga, o leite sai ali no biquinho, né? Aí a avó falou, nossa, não é que você tem leite? Então isso fez um efeito assim, né, na mãe. Sabe, aquilo deu aquela baixada na ansiedade. A gente sabe também do efeito da ocitocina, né? Que quando a mãe tá ansiosa,
insegura, Liberou a né? ocitocina, sim. Deu aquela baixada na situação. É. Gente, sabe quanto tempo essa menina usou esse bico intermediário e voltou pro peito da mãe dela? Vocês não vão acreditar. Parece caso de revista. Na verdade, o nosso é um caso de anais de Congresso Brasileiro, né, Rose? Porque ele tá lá publicado no Congresso Brasileiro de Fonoaudiologia do ano passado. Gente, ela ficou 24 horas só com o bico intermediário. Sim. A nenê precisava dessa pista, Uhum. a mãe precisava de dar essa baixada, a rede de apoio tinha que estar ali afinada com essa postura de estar... Vamos, filha, né? Olha, agora sim, tá mamando, pronto, gente, Uhum. tá? Então, até um dia eu soltei perto desse caso, soltei um post assim, bico intermediário, vilão ou mocinho? Depende, gente, né? É. Depende, tá? E não é pra vocês saírem aqui também fazendo isso que a gente tá falando, né, Rose? Ah, então compra um bico igual da chupeta Não. que vai dar certo, né? Gente, nós fizemos um relato para mostrar que o que fez diferença neste caso, que inclusive é a nossa conclusão, né, Rose? É dizer que o raciocínio clínico fonoaudiológico é que foi primordial. Por isso que a Exatamente. gente quer encerrar essa live enaltecendo a fonoaudiologia, Uhum. enaltecendo a motricidade orofacial, enaltecendo o trabalho singular que a fonoaudiologia brasileira realiza. Isso Uhum. é fantástico, né, Rose? E a gente tem que ter muito orgulho Demais. disso. Eu sou suspeita, né? Somos, Acho que né? você também, acho que a maioria que está aqui é todo mundo muito suspeito, porque todo mundo completamente apaixonado. E a Conceição ali falou que também é uma apaixonada, né? O raciocínio clínico e a singularidade de cada caso ser um caso, né, Cris? Então, assim, Exatamente. é a gente ter menos crenças, no sentido de ter mitos e tabus em relação a alguns objetos, e mais o uso baseado no raciocínio clínico. Porque eu acho que quando a gente tem um profissional especializado na área, com esse raciocínio dando esse suporte, a gente realmente tenta dar o suporte ali para a família para isso não acontecer. Que é o que aconteceu aí com esse caso que foi tão bonito, né? Exatamente. E olha só, né, gente? A gente podia ter tido um outro desfecho se a gente, por exemplo, tivesse julgado a mãe, se a gente tivesse aumentado essa insegurança, né? Se a gente não tivesse validado o sofrimento dela e o sofrimento da neném. Olha, quanta coisa que a gente foi fazendo para poder dar esses lugares, né? Uhum. E o quanto que isso faz toda a diferença, né, Rose? Eu acho que hoje, gente, eu queria deixar esse último recado, tá? A gente tem que deixar a marca aqui de que essa forma de pensar tão instantânea que a gente tem visto, né, pelas redes, pela forma como a gente consome as informações, pela forma como a gente tem interagido, né, a gente tem que ter muito mais cautela de pensar que atuar na área da saúde, atuar com essa preocupação de construir alguma coisa, não se faz de uma forma instantânea. Ela exige algo muito a mais, né? Ela Com exige uma certeza. dedicação, o estudo, a ciência, o empenho, né? E então, por mais profundidade, por mais entrega, por mais generosidade e menos instantaneidade. Acho que eu queria terminar a minha live dizendo isso, Rose. E obrigada pelo convite, viu? Sua linda. Não só o Imagina, convite para a maravilhoso. live, como para o curso. Então, maravilhoso poder dividir isso com você e vou aproveitar para divulgar mais uma vez, gente. Nosso curso que a gente vai aí dar do olhar para a dupla mãe-bebê no manejo do aleitamento, né? Onde a ideia é que não seja um curso em que a gente vá lá e despeje um monte de coisa, mas que a gente consiga fazer junto com todos que vierem uma construção mesmo desse raciocínio singular, de um olhar para cada caso, né? Então, acho que é isso.
Queria agradecer muito a presença de todos vocês, a sua presença, Cris, que é maravilhosa, né? E assim, daqui a pouco a gente tem live da Sociedade Brasileira de Fono, né? Prestigiem. Exatamente. E mandar um beijo enorme para todos que estiveram aqui, agradecendo de coração o carinho, o apoio, a escuta, as parcerias. Vi que tem várias consultoras de amamentação queridíssimas, amicíssimas, né, que são grandes parceiras, pediatras, fonos, muita gente maravilhosa. Então, assim, obrigada pela presença, né? E espero de alguma forma que essa nossa discussão possa ter acrescentado aí um pouquinho no raciocínio de todo mundo, tá bom? Que bom, né, Rose? Obrigada, viu, minha linda? Beijo para todo mundo, gente. Vão lá Beijos, prestigiar a live lindos. da sociedade. Beijos. Beijos.